As pessoas têm que entender que pessoas como nós não são uma espécie de monstro. Nós somos seus filhos, seus maridos e nós crescemos em famílias normais. Theodore Bundy. E aí, investigadores, eu sou a Sabrina Moura do Sabrina Casos e hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos mais conhecidos serial killers de todos os tempos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ser avisado quando tiver caso novo e me acompanha também pelo Instagram, que lá eu trago muito conteúdo criminal. Então, vamos investigar. Theodore Robert Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Sua mãe, Louise, ainda jovem, engravidou de um militar da Força Aérea, bem mais velho do que ela, e ele nunca assumiu o filho. Como ela era solteira, os pais de Louise resolveram fingir que Ted era filho deles, para evitar escândalo. Ted também acreditava que os avós eram seus pais. A relação dos avós de Ted não era boa. Ele via o avô agredindo a avó inúmeras vezes e empurrando as filhas da escada se elas fizessem algo que não o agradasse. Mesmo assim, Ted venerava o avô. Agressões físicas e verbais faziam parte da rotina da família. Querendo escapar disso, a Louise, mãe biológica do Ted, acabou mudando de cidade e ela se casou com John Bundy, um cozinheiro. Ela levou Ted junto e ele na época tinha apenas 5 anos de idade. O John, então, adotou ele. Juntos, eles tiveram mais 4 filhos. O padrasto de Ted sempre tentou se aproximar dele, mas o menino não aceitava o fato de ter sido separado dos seus pais para morar com a irmã. Na época, ele ainda acreditava que os avós eram seus pais biológicos. Ted era um aluno exemplar, mas ele era descrito como solitário e inseguro. Ele também sofreu bullying uma época na escola. Também é descrito que ele gostava de se divertir torturando animais. Graças às suas boas notas, com 21 anos de idade, ele ingressou na faculdade de psicologia e foi lá que ele conheceu a sua namorada Stephanie Brooks. Ele era perdidamente apaixonado por ela. No entanto, um ano depois, o relacionamento teve fim por parte de Stephanie e o Ted não aceitava a rejeição. Ele tentou reatar com ela por diversas vezes, mas sem sucesso. Ele então acabou abandonando a faculdade e entrando em depressão. Para piorar toda a situação, naquele mesmo ano ele descobriu que a sua irmã era na verdade sua mãe. Depois disso, ele se tornou frio e obcecado por controle. Ted tinha uma personalidade egoísta e narcisista. Em 1968, o Ted começou a se envolver com política, ele retornou aos estudos e se graduou em psicologia. Ele chegou a trabalhar em uma linha de prevenção, ajudando pessoas a não tirarem a própria vida. Nesse período que ele conheceu a nova namorada, Elizabeth Kopfler, com quem ele tinha um relacionamento um pouco conturbado. Nesse meio tempo, ele conseguiu reatar com a ex-namorada que ele nunca esqueceu, Stephanie Brooks, e ele ficou namorando as duas ao mesmo tempo. Na realidade, o que Ted queria era se vingar de Stephanie. Ele queria que ela sofresse o tanto quanto ele sofreu. E consta que ele conseguiu. Ele supostamente teria pedido ela em casamento e quando ela aceitou, ele a rejeitou. Ninguém sabe exatamente quando Ted Bundy começou a matar. Ele disse que matou 2 pessoas em 1969 em Atlantic City, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Mas depois ele acabou voltando atrás e negando essas mortes. Muitas evidências ligam ele à morte de Annie Mary Burr, de apenas 8 anos, em 1961, quando ele tinha 14. Anne era aluna do tio de Bundy. Na época eles eram muito próximos. Essa seria de fato a sua primeira vítima fatal. No entanto, pelos crimes pelos quais ele foi condenado, seria a partir de fevereiro de 74, quando ele tinha 27 anos. Ele invadiu o porão da casa de uma jovem chamada Linda Ann Haley, de 21 anos de idade. Ele bateu na cabeça dela até deixá-la inconsciente, então a levou para outro local, a violentou e a matou. Antes desse primeiro assassinato documentado, em fevereiro de 74, ele teria feito outra vítima de apenas 18 anos de idade. Ela se chamava Karen Sparks. Eles saíram em um encontro e depois eles foram até a casa dele. Quando ela estava um pouco sonolenta, ele bateu na cabeça dela com um pedaço de metal. Ela ficou presa na casa de Ted por 10 dias, sofrendo todos os tipos de violência. Por causa do estado que ela ficou, ela mal conseguia se comunicar, o Ted não achou que ela seria uma ameaça, e então depois dos 10 dias, ele a libertou. Em 74, foram 9 vítimas nos estados de Washington e Oregon, mas algumas fontes dizem que estes números podem ser muito maiores. Neste mesmo ano, o Ted se mudou para o estado de Utah.
onde ele cometeu outros 8 assassinatos. Além desses crimes, em 1974 e 75, o Ted viajou para Idaho e Colorado e fez mais 6 vítimas. Suas vítimas eram sempre mulheres jovens e bonitas, dos cabelos escuros na altura dos ombros e repartidos no meio, assim como Stephanie Brooks. Além de sua aparência, o Ted usava outro mecanismo muito eficaz. Ele fingia estar machucado ou com uma tipóia no braço e pedia a ajuda das meninas para levar alguma coisa até o carro. Quando elas o seguiam, ele então as golpeava na cabeça e as colocava dentro do Fusca. Testemunhas começaram a aparecer em 5 estados diferentes, e sempre afirmando que a vítima era acompanhada de um homem até um carro. As características descritas por essas testemunhas levaram a polícia a crer na existência de um serial killer. Demorou até a polícia ligar a descrição das testemunhas com Ted Bundy e encontrar provas o bastante para incriminá-lo. Bundy era um cidadão considerado exemplar, acima de qualquer suspeita. Ele era membro de uma igreja cristã e envolvido com política. Os crimes também começaram a ser desvendados com Carol Daronche. Ted tentou atacar ela em um estacionamento, mas ela entrou em uma luta corporal e conseguiu escapar dele. Carol descreveu então as características físicas e o Volkswagen que a pessoa dirigia. Enquanto a polícia não conseguia chegar ainda no assassino, toda aquela repercussão deixou Elizabeth Koppler com a pulga atrás da orelha. Ela chegou a ligar 3 vezes para a polícia de Utah sobre as suas suspeitas. O que a fez acreditar que Ted poderia ser o serial killer era que sempre que ele se mudava para uma cidade, crimes do mesmo tipo aconteciam em locais próximos. O comportamento dele era estranho quando alguém comentava sobre esses crimes. A descrição das testemunhas coincidia com as deles. E um dia ela afirma ter encontrado na casa de Ted alguns objetos estranhos. Mas a polícia não deu muita atenção para ela até agosto de 75, quando Ted foi preso por uma patrulha rodoviária em Utah. Em uma blitz de rotina, o policial notou que o Fusca que Ted dirigia não tinha banco de passageiro e resolveu revistar o veículo. Lá dentro, ele encontrou máscaras, luvas cirúrgicas, martelos, saco de lixo e outros objetos estranhos. A polícia estadual então foi informada. Ted agora era visto como suspeito dos crimes contra as mulheres e foi colocado sob vigilância. Os investigadores então viajaram até Seattle para conversar com a Elizabeth Koppler e com o depoimento dela eles estavam mais convencidos ainda de que Ted era o serial killer. Quando Ted tentou se livrar do carro e vendeu, a polícia aproveitou para investigar dentro. Lá eles encontraram fios de cabelo, evidências sanguíneas e impressões digitais. Detetives de diferentes estados que estavam investigando o caso se reuniram e conseguiram reunir provas que colocassem Ted na cadeia. Nesse ponto tem algumas divergências na história. Algumas pessoas afirmam que o Ted era formado em Direito e algumas outras fontes afirmam que ele largou a faculdade de Direito bem no ápice dos seus crimes, mas de qualquer forma ele pediu ao juiz que ele fizesse a sua própria defesa e assim foi concedido. Por causa disso, ele tinha autorização de frequentar a biblioteca do fórum para preparar a sua defesa. Em junho de 77, depois de um recesso de uma audiência preliminar, ele foi autorizado a ir até a biblioteca para ver alguns livros. Foram retiradas as algemas e um policial ficou do lado de fora fazendo a patrulha. O Ted conseguiu escapar pelo telhado do fórum. Ted foi para a Flórida e em 78 ele invadiu a fraternidade só de garotas Chi Omega. Era de madrugada e, segundo a polícia, a ação não durou mais do que 20 minutos e fatalizou 4 meninas. Eram Margaret Bowman, Lisa Levy, Kath Kleiner e Karen Chandler. Todas estavam dormindo e foram agredidas com pancadas fortes na cabeça, seguido de atos de extrema violência. As marcas de mordidas deixadas em uma das vítimas seriam mais tarde utilizadas para comparar com a arcada dentária de Ted, que ajudaria na condenação dele. Ninguém ouviu nada do que aconteceu na fraternidade, mas quando Ted estava saindo, uma das moradoras, Nina Nieder, que estava fora naquela noite, estava voltando para casa e viu ele saindo da fraternidade. Mais tarde, Nina seria uma das principais testemunhas de acusação contra Ted. As mortes continuaram e passaram a ser notícia por todo o país. Como as vítimas tinham as mesmas características e o crime era muito parecido com o que Ted cometia, o FBI então colocou ele na lista dos 10 mais procurados no país.
Ted então começou a viajar cada vez mais rápido pelos estados. Em fevereiro de 78, o Ted foi parado por um policial por causa de uma adulteração que tinha na placa do carro que ele estava dirigindo. Ted resistiu à voz de prisão e entrou em luta corporal com o policial, mas ele acabou perdendo e foi preso. Dentro da viatura, Ted disse ao policial que preferia que ele tivesse o matado. Chegando na delegacia, o Ted apresentou um documento de outra pessoa que era o mesmo dono do carro que ele tinha pego. Mas os policiais acabaram desconfiando e com as impressões digitais eles conseguiram descobrir que era Ted Bundy, o serial killer que estava sendo procurado por todo o país. Ted então foi julgado em diferentes estados e na maioria deles ele era responsável por sua própria defesa. Seus julgamentos pareciam verdadeiros circos e eram cobertos por mídias de vários países. Ao contrário do que os investigadores pensavam, as provas contra Ted não eram muito contundentes e tinha enorme risco dele sair inocente. Mas a arrogância dele fez ele fazer a maior parte da sua defesa sozinho. E como um advogado de pouca experiência, ele não conseguiu se livrar da cadeira elétrica. Entre os anos de 1979 e 1980, ele foi julgado pela morte de 35 mulheres, mas a polícia acredita que esse número seja muito maior. Mesmo com todos esses crimes, o Ted tinha várias fãs que ficavam na porta do tribunal com cartazes de apoio a ele. Ele foi o prisioneiro da Flórida que mais recebeu correspondências. Carol Ann Boone tornou-se a namorada do Ted enquanto ele passava por seus procedimentos legais na Flórida. Ela aproveitava todas as oportunidades que tinha para defendê-lo enquanto ele era julgado. Em 1980, durante um dos julgamentos, o Ted pediu a mão de Carol em casamento, no meio do tribunal. Durante as visitas conjugais concedidas ao casal, Carol acabou engravidando. Em 1982, ela deu à luz a uma menina. Em 1986, ela finalmente caiu em si e viu que o Ted era realmente culpado. Então ela pegou a filha e foi para Washington e até hoje ninguém mais tem pistas do paradeiro delas. Durante quase todo o tempo, Ted Bundy negou os crimes, mas às vésperas de ser executado, ele confessou parte dos assassinatos. Ele deu essa última entrevista que eu deixei lá no meu Instagram se você quiser ver. Lembrando que ele estava tentando adiar ainda mais a sua execução fazendo essas entrevistas. Ele ficou em torno de 10 anos no corredor da morte. Mas o esforço foi em vão. Às 7h06, em 24 de janeiro de 89, Ted foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. As últimas palavras foram: "Eu gostaria que você desse o meu amor à minha família e amigos." Mais uma vez tentando passar a imagem de que ele tinha uma família amorosa e unida. Cerca de 500 pessoas ficaram do lado de fora do presídio aguardando a execução do Ted com faixas e fogos de artifício. Ted nunca se arrependeu e dizia que suas vítimas eram como objetos. Esse foi o caso de hoje. O Ted Bundy foi o primeiro serial killer que eu fui ler coisas sobre e tem muito material sobre ele. Na Netflix tem filmes e séries e tem diversos livros. Inclusive, tem esse livro aqui, que é da Dark Side, que é o Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que foi escrito por uma das melhores amigas dele, Anne Rolle. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar o joinha no vídeo se vocês gostaram do caso de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima investigação.